Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para tratar de um tema obrigatório no dia de hoje no Parlamento Fluminense. As declarações do ministro de Estado da Justiça acerca da área de segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Declara o ministro da Justiça textualmente, e abre aspas, dizendo que o governador Luiz Fernando Pezão e o secretário de Estado de Segurança, Roberto Sá, não controlam a Polícia Militar. Para ele, o comando da PM decorre de acerto entre deputado estadual e o crime organizado. Comandantes da PM, diz ele textualmente, comandantes de batalhão são sócios do crime organizado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, essa declaração foi dada, repito, pelo ministro de Estado da Justiça, o senhor Torquato Jardim, ministro do Estado da Justiça, que tem a responsabilidade em todo o território nacional por velar e zelar pelo cumprimento da lei, pela perseguição dos crimes, e tem sob sua jurisdição, comandada, subordinado à sua pasta, o Departamento de Polícia Federal, a Polícia Judiciária da União. E como ministro de Estado, absoluto, total e franco acesso à Procuradoria-Geral da República. Senhoras e senhores deputados, qualquer cidadão investido da responsabilidade de ministro de Estado da Justiça, de posse dessas informações, só teria um caminho a percorrer: apresentar denúncia ao Departamento de Polícia Federal, uma vez que trata-se de crime organizado, mormente tráfico de drogas, uma ofensa federal, e também denúncia à Procuradoria-Geral da República. Dar essas informações da maneira com que foram dadas, nós só temos duas alternativas. Ou o ministro da Justiça apresenta hoje, de maneira oficial e formal, denúncias contra parlamentares do Estado do Rio de Janeiro e contra comandantes do Batalhão de Polícia Militar, que, segundo ele, e suas investigações e sua opinião, estejam mancomunados com o crime organizado, determinando imediata apuração por parte da Polícia Federal e solicitando o apoio do Ministério Público Federal. Esse é um caminho a ser tomado. O outro caminho, não existe outra alternativa. O presidente da República tem a obrigação de exonerar esse ministro, que não pode colocar do alto da sua responsabilidade colocações vãs e ao vento. A população do estado do Rio de Janeiro quer saber quem são os parlamentares e quais são os comandantes da PM que estão mancomunados com o crime organizado. Não é aceitável, sob nenhuma justificativa, qualquer outro curso de ação. Ou ele apresenta denúncia, ou o presidente da República tem a obrigação de exonerá-lo imediatamente por descumprimento de suas funções e solicitar que a Procuradoria-Geral da República abra contra esse cidadão um inquérito e uma investigação sobre o crime de prevaricação. Essa é a situação do estado do Rio de Janeiro. E por que isso acontece no nosso estado? Porque, infelizmente, perdeu-se a autoridade aqui no Rio de Janeiro. Não é razoável, num dia de hoje, quando um ministro da Justiça atenta contra uma instituição de maneira genérica, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de maneira indiscriminada, colocando em suspeição o comandante-geral da PM, por ele nomeado, o secretário de Estado de Segurança, por ele nomeado, e todos os comandantes de batalhão, esse governador apenas solte uma nota para a imprensa, sem vir a público, dar satisfação à população fluminense. Não é razoável isso. Isso só ocorre quando estamos num estado sem autoridade e com um governante sem nenhuma credibilidade. Isso não pode acontecer dessa maneira. O governador do estado tem que vir a público esclarecer a situação
e dizer que solicitação ele está fazendo como chefe do Poder Executivo de uma unidade federada ao presidente da República por declarações de um subordinado seu. E vamos lembrar que o presidente da República é do mesmo partido do governador do estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, nós vivemos no Rio de Janeiro e sabemos das mazelas que existem, infelizmente, nas corporações policiais. Mas nós sabemos que a ampla maioria dos policiais civis e militares desse estado são servidores públicos vocacionados, que enfrentam a criminalidade todos os dias. E não podem essas instituições mais do que centenárias serem enxovalhadas em praça pública, descredenciadas e buscando a sua desmoralização por um ministro de Estado. Nós aqui, como parlamentares, temos que reagir com firmeza a esse atentado, a essa indignidade cometida contra essas duas corporações. Agora, nós precisamos exigir desse ministro que ele dê nome aos bois, que ele coloque com franqueza o que ele investigou e que solicite que as autoridades federais persigam essa investigação. Senhoras e senhores deputados, nós estamos efetivamente, aqui eu tenho que concordar com o ministro da Justiça, eu não vejo saída para a crise de segurança que se envolve hoje o estado do Rio de Janeiro no termo desse governador do estado. Eu não vejo. O governador do estado não tem mais autoridade e capacidade de comandar as nossas forças policiais. Os cidadãos do estado do Rio de Janeiro estão largados e entregues à própria sorte, à sanha de criminosos. Não podem sair de casa a nenhuma hora do dia e da noite. E nós sabemos que quando existe falta de credibilidade e autoridade lá em cima, no caso, o governador do estado, isso vem em cascata e contamina todas as instituições. E por isso, senhoras e senhores deputados, talvez o ministro Torquato Jardim, ao dar declarações desse tipo, deveria ter solicitado ao presidente da República a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Porque se é verdade o que ele coloca, que todas as autoridades do estado, as autoridades da área de segurança, o comandante da Polícia Militar, os chefes dos nossos batalhões estão corrompidos, não existe alternativa a não ser uma intervenção federal imediata no estado do Rio de Janeiro. Essas são as situações que têm que ser colocadas com franqueza e com clareza. Nós não podemos, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, fechar o dia de hoje sem exigir do chefe do Poder Executivo do Estado um pronunciamento absolutamente claro sobre as acusações do ministro da Justiça e que providências ele está tomando, ou se ele vai solicitar ao presidente da República a exoneração desse ministro. E nós precisamos que a bancada federal do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, convoquem o ministro da Justiça ao Congresso Nacional para que ele dê explicações, questionem o ministro da Justiça sobre as informações dadas, para que nós possamos ter isso em pratos limpos. O que não pode é ficar pairando no ar uma gravíssima acusação da mais alta autoridade da República na área da Justiça, que é o ministro, sobre toda uma corporação, e não termos resposta com relação a isso. Eu aguardo um posicionamento claro do presidente do Congresso, do presidente da Câmara dos Deputados, que é deputado federal do Rio de Janeiro, e dos 46 deputados da nossa bancada, uma ação imediata para a convocação desse ministro, assim como os nossos senadores devem fazer no Senado Federal. E que se dê nome aos bois e que se vá a fundo nessa questão, ou se exonere por irresponsabilidade um ministro que coloca as coisas sem ter provas, ou se tem provas que o obrigue a apresentá-las. Senhora presidente, um lamentável dia para o estado do Rio de Janeiro. O nosso estado está no fundo do poço e nós só recuperaremos a dignidade e a sua credibilidade, e aí eu concordo com o ministro, no início do ano de 2019, porque esse governo, infelizmente, não nos merece mais qualquer confiança, e isso é lamentável, e por isso eu defendo e sigo defendendo a necessidade de uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora presidente.